Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial, e agora estudando sobre as questões de limites entre Portugal e Espanha e a formação das atuais fronteiras do Brasil. Na aula anterior, nós estudamos sobre as expedições de interiorização que aconteceram aqui no período colonial. Lá nós vimos os variados motivos financeiros, que os bandeirantes tiveram para decidir pegar a trouxinha deles e vamos rumo ao interior do território. Vimos, por exemplo, que o bandeirante apresador é aquele que ia em busca de índios para vendê-los como escravos. Tinha o prospector, que se interiorizava em busca de metais preciosos, e tinha ainda o bandeirante de contrato, que é aquele cara que ia atrás de escravos fugitivos, combatia tribos hostis, combatia os quilombos também, tudo mediante pagamento. Além das expedições oficiais, que no caso eram as entradas. Mas enfim, o que acontece? Com certeza vocês ainda lembram do Tratado de Tordesilhas, que eu fico lembrando aqui em quase todas as aulas, que dividiu o continente americano em Portugal e Espanha. Portugal fica com uma menor parte, mais ao leste, e a Espanha com a maior parte, todo o resto a oeste. E é dentro desse contexto que surgiu um problema, porque essas expedições rumo ao interior do continente, na maioria das vezes, não levavam em conta os limites impostos pelo meridiano de Tordesilhas. O pessoal não se preocupava com isso. Aí, só vamos, irmão, só vamos. Segue. Tem nenhum muro aí para separar nada. Só vamos, segue rumo. E uma coisa que fortalece isso daí ainda foi o domínio espanhol aqui no Brasil por um tempo, onde realmente não tinha separação. Não tinha uma noção de que essa parte aqui é portuguesa, essa parte aqui é espanhola. Não. Era tudo domínio espanhol. Então, de certa forma, isso faz com que essa noção de separação, de que há um limite, se enfraqueça. E por conta disso, aconteceu aos montes dos bandeirantes começarem a ocupar terras que a princípio já eram de domínio espanhol. E vai rolar uns probleminhas, vamos ter que fazer alguns tratados para solucionar essa situação aí. Enfim, é dentro desse contexto aí que está a nossa aula de hoje. Mas antes da gente entrar de fato nesses assuntos, eu vou te pedir o que eu sempre peço. Para você que tem acompanhado as aulas e tem tirado proveito delas, como forma de retribuição, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, segue minha página no Instagram também, onde você consegue ter mais acessos a conteúdos da ESA, fazer mentorias comigo também, muito mais, beleza? Dá essa moral aí para que esse projeto de educação gratuita continue para vocês, fazendo com que a oportunidade seja cada vez mais de todo. Bom, já pedi o que eu sempre peço, agora eu vou orientar o que eu sempre oriento também. Primeiro, se você ainda não está, vai para o local mais reservado possível dentro das suas possibilidades. Segundo, desligue as notificações do seu telefone ou qualquer coisa que tire a sua atenção, para que você possa ter o maior rendimento possível nessa aula, e não deixe de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora, ok? Se eu esqueci de alguma orientação também, me ajude nos comentários aí. Dá uma orientação no pessoal. Ok? Vamos lá. Continuando o raciocínio então. A gente estava falando que os bandeirantes, com as suas expedições rumo ao interior do continente, não se preocuparam com o limite de Tordesilhas. Com isso, começaram a ocupar terras de domínio espanhol. Mas, pessoal, entenda o seguinte. Teve áreas que eles chegaram e não aconteceu nada, O bandeirante chegou, ninguém falou nada, ninguém se incomodou, então beleza, venceu. Mas teve áreas também que o pessoal não foi muito favorável, aceitaram muito esse lance aí. Isso acontece principalmente nas áreas da região sul do Brasil. Ou seja, o bandeirante chegou lá, meio receoso, olhou para um lado, quando ele olha para o outro, ele é visto um gaúcho raivoso, rapaz. Pá, guri, tá fazendo o que aqui, tio? E aí começam algumas disputas, o clima fica meio tenso, aquele barata voa de sempre, até que em 1750, com o objetivo de apaziguar, solucionar essa situação, foi assinado um novo Tratado de Limites, conhecido como o Tratado de Madrid. E durante as negociações desse tratado aí, entra em cena um camarada chamado Alexandre de Gusmão. E observa a ousadia desse maluco. Ele chega para Portugal e fala assim: olha só, Portugal, fica tranquilo que eu vou resolver essa parada aí pra tu. Tem uma carta na manga, irmão, que não tem como dar errado. Tenho certeza que a gente vai conseguir
a ampliação do território colonial português na América. Daí Portugal olha para ele, Tá bom, irmão, vai lá, tá contigo, ó. Gostei da confiança, hein? daí ele chega nas negociações e safamente ele vai lançar um princípio que é conhecido como uti possidet. E que princípio era esse? Basicamente ele falava que um território devia pertencer a quem tivesse efetivamente o colonizado. Ou seja, Não tem essa história de meridianos Tordesilhas, não. Calma aí, pô. Já se passou 250 anos já. Acabou com essa história aí. Se a Espanha não quis ocupar, Portugal ocupou e deve ser colônia portuguesa e pronto. irmão, só aí já deu uma moral enorme para Portugal, tá? Território deu como? Aquela expandida boa. Portugal ficou grandão na fita já. Porém, essa ideia de Gusmão foi aceita, mas deu um probleminha na região sul. Acabou gerando uma guerra que a gente conhece hoje como a Guerra Guaranítica. Por quê? O que acontece? Em algumas regiões do sul do Brasil, a implantação à risca desse princípio ia acabar causando uma descontinuidade territorial. E acabar ficando assim, poxa, isso daqui é domínio português, isso aqui é domínio espanhol, isso aqui é domínio português, isso aqui é domínio espanhol. Entendeu? Então não é o caso. E para solucionar isso, foi acrescentada uma cláusula ao Tratado de Madrid, que previa a entrega da colônia do Sacramento para a Espanha e, em troca, Portugal ficaria com a região dos 7 povos das missões. É mais ou menos a região onde eu estou servindo, no sul-sulzão do Brasil, né? Para vocês terem ciência, faz parte dessa região dos 7 povos o quê? Primeiro, Santo Ângelo, São Borja, São João Batista, São Lourenço, São Miguel, São Nicolau e São Luís Gonzaga. Mas enfim, o problema é que os padres jesuítas espanhóis da região dos 7 povos das missões não aceitam essa cláusula. Eles não curtiram nada essa ideia da região dos 7 povos agora ser domínio português. E com isso eles começam a armar os guaranis para fazer resistência quando as autoridades portuguesas chegassem. Os índios, por sua vez, não tinham muito boa impressão de Portugal, porque eles sempre tinham contato com os bandeirantes, né? Que normalmente queria pegar eles para vender como escravos. Então você já sabe o que acontece, acaba rolando aí uma mistura de ódios, digamos assim. E acontece o que era previsto, as autoridades portuguesas chegam para tentar ocupar a região e sofrem resistência. E por conta disso começa a Guerra Guaranítica. Agora, as consequências dessa guerra. Primeiro, morte de muitos indígenas e segundo, Portugal vai se recusar, depois disso, a entregar a colônia do Sacramento para a Espanha. Então, pessoal, concluindo, essas cláusulas não estão dando certo, tá? Tá dando muito problema. E por conta disso, em 1761, o próprio Alexandre de Gusmão redigiu o Tratado El Pardo, que, simplificando, anulava as cláusulas do Tratado de Madrid. Mas essa história não acaba por aí, tá? Como nós estamos vendo, o clima entre Portugal e Espanha aqui na América está bem tenso. Mas lá na Europa as coisas não estão muito diferentes disso não. Lá está acontecendo nesse momento uma guerra conhecida como a Guerra dos 7 Anos, que foi um desentendimento entre Inglaterra e França de 1756 até 1763. E tu deve estar se perguntando, tá, Inglaterra e França? Outra história, o que isso tem a ver? Tem a ver que os países ibéricos tiveram que se meter nisso daí. E, coincidentemente, acabaram apoiando lados opostos. Portugal fica do lado da Inglaterra e a Espanha vai dar uma força para a França. Entendi. E aí? E aí, que a Espanha, muito espertinha, né? Ela aproveita esse momento de conflitos e rivalidades, vai lá e invade 3 importantes regiões na América. Ou seja, já que eu estou em guerra, eu vou aloprar mesmo. Que se dane. Então ela vai lá e invade a colônia do Sacramento, o sul do Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina. E depois disso, lá em 1777, ela vai barganhar com Portugal algumas regiões, assinando o Tratado de Santo Ildefonso. E o que fica decidido nesse tratado? Que a Espanha ficaria com a colônia do Sacramento e com a região dos 7 povos das missões também, e devolveria para Portugal o Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina. Agora, pessoal, entenda o seguinte, não sejam bobos, tá? O Tratado Santo Ildefonso foi feito? Foi, mas isso nem de longe, mas nem de longe mesmo, ia melhorar o clima entre esses 2 países. É claro que não, né? Isso daí foi uma palhaçada. É lógico que Portugal
ia se sentir prejudicado nessa partilha aí. O clima entre eles só vai melhorar lá em 1801, quando eles assinam o Tratado de Badajoz, e na prática eles retomam e ratificam as cláusulas do Tratado de Madrid. Ou seja, Portugal recupera a região dos 7 povos das missões e a Espanha mantém o domínio sobre a colônia do Sacramento. Show? Bom, pessoal, a aula de hoje termina aqui. Se você acompanhou até o final, tenho certeza que está uma matéria mais próxima aí da sua aprovação. E que bom que eu pude contribuir com isso. Só te peço novamente, como forma de retribuição, você não esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir minha página no Instagram também. Não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo postados na playlist de História do Brasil para a ESA. São videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercícios que você já sabe que está batendo todo o edital do concurso, beleza? É isso, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau.